Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se por longos 40 dias nos preparamos para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, neste tempo pascal, cujo hoje celebramos o terceiro domingo, nós somos chamados a nos preparar para a vinda do Espírito Santo. Após a ressurreição, 50 dias após Pentecostes, é o que nós celebraremos nesta grande festa, deste envio da graça de Deus, do Espírito Santo sobre cada um de nós. E claro que, ouvindo este Evangelho, ouvindo esta liturgia riquíssima, podemos nos perguntar: estamos preparados para a vinda do Espírito Santo? Ou melhor, estamos nos preparando de fato neste tempo? Ou é como que se nós já tivéssemos perdido de vista a ressurreição do Senhor? Exatamente por isso, para que não ocorra no meio de nós este esquecimento que o Evangelho hoje nos apresenta, nos faz voltar na noite daquele primeiro dia, o dia da ressurreição de Jesus. Na noite daquele dia, quando Jesus estava caminhando com os discípulos de Emaús, e ali para eles, ele se manifesta e aqueles discípulos apressadamente saem correndo e voltam para Jerusalém. Era noite ainda e eles estavam lá reunidos, os apóstolos. Então este é o contexto que nós hoje escutamos do Evangelho. Quando ainda estavam falando, ou seja, aqueles discípulos, os 2 que tinham estado com Jesus, que foram correndo falar aos discípulos, quando eles ainda estavam falando, Jesus se coloca no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." O texto vai nos dizer que os discípulos ficaram assustados e cheios de medo. Estavam preocupados e tinham dúvidas no coração. Como tem estado o nosso coração? Ao longo desses dias, após a ressurreição de nosso Senhor, como tem estado o nosso coração?
Às vezes, a Quaresma, a Semana Santa, intensifica a nossa vida de oração e nós fazemos retiros, acordamos de madrugada, fazemos isso, aquilo e vamos então, depois da ressurreição, corremos um grande risco de ir esfriando, de perdendo o encanto, de deixando de lado a vida de oração, de deixando de lado a presença de Jesus. É claro que, olhando para dentro de nós, muitas vezes ficamos assustados, cheios de medo, com dúvidas. E o que pode arrancar tudo isso de dentro de nós? A presença de Deus. Só a presença de nosso Senhor Jesus Cristo é que pode arrancar do nosso coração as dúvidas, as incertezas, os medos que nós trazemos dentro de nós. Por isso precisamos nos perguntar o quanto nós temos estado na presença de Jesus. Ao longo desses dias que já vão caminhando, o quanto eu e você temos procurado Cristo ressuscitado, que não está morto mais, mas que vive no meio de nós. Quanto eu e você temos esta condição de escutar da boca de Jesus: a paz esteja convosco, e sentir essa paz no coração. Só não é possível sentir essa paz no coração se o nosso coração está cheio do pecado. Ouvimos na primeira leitura e ouvimos também na segunda leitura o próprio Deus nos exortando, os próprios discípulos indicando para nós: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Só assim poderemos receber esta paz que vem de Jesus. Uma paz, claro, que não é ausência de conflitos, mas uma paz que é a ausência de pecados. Uma paz que não se tem quando se vive na inimizade com Deus. E eu vos pergunto, quantos de nós já nos acostumamos a viver na inimizade com Deus? Porque temos as nossas verdades, achamos aquilo que devemos achar, concordamos só com o que queremos, não acreditamos, não aceitamos a doutrina, não aceitamos os ensinamentos do Senhor. E então somos aqui muitas vezes envolvidos pelo pecado. E já não achamos mais que precisamos nos arrepender. Já não achamos mais que precisamos pedir perdão, porque afinal de contas, Deus é misericordioso, Ele perdoa sempre. Já não achamos mais que precisamos nos arrepender dos nossos erros e dizer a verdade. Achamos que podemos ficar vivendo na mentira, no engano, como que se nós fôssemos aqueles artistas que fizéssemos tudo perfeito. Mas Deus, que conhece o nosso coração, está vendo que nos falta a paz. Os discípulos estavam amedrontados porque não tinham mais Jesus dentro de si. E nós? Quantas vezes damos o espaço, entregamos de mão beijada o espaço que é de Deus dentro de nós para o inimigo? Entregamos por uma aventura, entregamos por um prazer, entregamos porque queremos fazer em tudo a nossa vontade. Por isso, queridos irmãos, muitas vezes o nosso coração está cheio de dúvidas, pré-ocupado. Um coração pré-ocupado é um coração que não tem espaço para Deus. É um coração que o Senhor bate, quer entrar, mas não tem espaço. Por isso, precisamos nos perguntar: o que esta liturgia tem para nos ensinar, para que esta realidade, se for a sua realidade, não seja mais? O que esta liturgia pode nos apresentar? E Jesus nos dá 3 passos, 3 grandes ensinamentos. O primeiro é este: o perdão dos pecados.
para que possamos de fato converter o nosso coração. É isso que ele diz no finalzinho do Evangelho, que Cristo, Ele mesmo, sofrerá e ressuscitará para a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Só é perdoado o pecado que é reconhecido. Por isso devemos então examinar a nossa consciência. E se ainda vivemos envolvidos no pecado, seja ele qual for, seja ele com a intensidade ou gravidade que for, precisamos voltar o nosso coração para Deus, para que o nosso coração já não seja mais um coração preocupado ou cheio de dúvida. O segundo passo é aquilo que Jesus faz diante dos discípulos. Quando percebe que eles estão duvidando, que eles não conseguem reconhecer a sua presença, já não reconhecem nem o timbre mais da sua voz. Quando ele diz: a paz esteja convosco, Jesus então diz: vede as minhas mãos e meus pés, tocai em mim. Este é o grande passo que precisamos dar. Um coração livre do pecado é capaz de tocar o Senhor. Um coração que vive no pecado, por mais que toque o Senhor, e aqui na Eucaristia, é claro, não toca a graça, mas toca algo que não lhe transforma. É Cristo. Claro que é e sempre será, mas nós que nos aproximamos fora do estado de graça para a comunhão de nosso Senhor, nos aproximamos do pecado. Por isso que o Senhor nos diz: tocai em mim. E é este toque que nós precisamos hoje receber. Um toque verdadeiro, um toque de quem pode tocar o corpo de nosso Senhor. Um toque de quem pode receber a Eucaristia e se alimentar todos os dias da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. É deste toque que o Senhor está dizendo. Um toque que confirma a verdade. Um toque que nos faz crescer na presença de Deus. E por último, depois que Jesus mostrou as mãos e os pés, eles ainda não podiam acreditar. Então Jesus começa a ensinar as Escrituras. E aí vai dizer aqui no versículo 45, que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que eles entendessem as Escrituras. Não se conhece a Deus, não se ama na verdade a Deus, se antes nós não o conhecemos. Por isso que nós precisamos sim nos aproximar das Sagradas Escrituras, compreendendo, estudando, meditando a Sagrada Escritura, compreendendo o Antigo Testamento, porque é isso que Jesus fala: tudo o que está escrito fala de mim. Desde Moisés, desde os profetas, nos Salmos, tudo isso fala de mim. Toda a Sagrada Escritura fala de Cristo. Só não a entendemos quando nós separamos esta verdade. Por isso que Jesus abre a nossa inteligência para que possamos de fato meditar nesta belíssima riqueza que Ele nos deixa, que é a Sagrada Escritura. Queridos irmãos e irmãs, que neste terceiro domingo da Páscoa possamos de fato converter o nosso coração, para que possamos ressuscitar com Cristo e, nos preparando ao longo deste tempo, possamos receber a graça do Espírito Santo, que virá sobre nós, que virá sobre a igreja mais uma vez, mas que precisa encontrar em nós um coração livre das nossas preocupações, um coração disponível para fazer a vontade de Deus. Assim como foi o coração da Virgem Santíssima, peçamos a Deus, por sua intercessão, que ela, nossa mãe, nos ajude a ter um coração dócil, um coração disponível,
um coração que não tem medo, um coração que não tem dúvidas, mas um coração que crê e escuta e põe em prática a palavra de Deus. Que a Virgem Maria nos ajude e que os anjos e santos do Senhor, que já reinam nos céus, nos inspire a chegarmos todos um dia à glória da vida eterna.